perguntaram para mim como é que eu sabia que o Ibov ia cair e o dólar ia subir na segunda e terça, né? Conforme eu comentei no Morning Call de segunda de manhã, antes do mercado abrir. Na verdade, às 3 horas e 54 minutos da madrugada, eu já tinha colocado isso no meu Instagram, no meu Telegram, essa possibilidade fortíssima de queda nessa semana, pelo menos, né, nos primeiros dias, baseado no gráfico semanal. Acho que é o gráfico mais importante de todos e que a gente muitas vezes esquece de olhar. E, inclusive, eu já perdi oportunidades espetaculares na vida por esquecer de olhar o gráfico semanal, inclusive o gráfico mensal. A compra mais linda, mais perfeita de Ibov da história, né? Foi num gráfico mensal de final de 2015, né? Quando o mercado chegou a cair até 37 mil pontos e cravou a mínima na média de 200, né? Do mensal, para vocês terem uma ideia, né? Sinalizando o fundo do poço do governo Dilma e aquele baita rally que a gente viu na sequência. Então é importante a gente olhar esses gráficos, porque assim como no day trade, um gráfico de 5 minutos, apesar da gente estar, até porque o futuros é bem volátil, né? A gente está esse ano explorando bastante, o Mário, no caso, gráfico de 2 minutos, a gente sabe que e até não é nem questão de análise técnica, é questão de bom senso, é questão de estatística, né? O que que representa mais, em termos estatístico, uma pesquisa, por exemplo. Não vou falar de pesquisa eleitoral, que essas aqui no Brasil ninguém acerta porra nenhuma, mas uma pesquisa de opinião qualquer, né? Uma pesquisa feita com 10 pessoas, uma pesquisa feita com 100 pessoas, uma pesquisa feita com 1.000 ou com 10.000, né? Eu não sei, eu comi o meu, comi o seu, né, Mário? Porra, dá 2.000. 2.000 pessoas é mais legal. Eu vi a brincadeira lá dos 72 centímetros, tá, Mário? Não esqueci, não. Você tá na minha Pessoal, lista negra. pessoal falou que já está aprovado já, viu? É mesmo? Você tá na minha lista negra do meu pijama de zebra que eu uso para dormir. É, então, o que que é mais demonstrativo de uma opinião do mercado? O candlestick, que não é nada mais do que a opinião do mercado, dos traders, né, dos investidores. Então, no caso dos day traders, o que representa mais fidedignidade é a direção do mercado. 15 minutos em relação aos 5, os 60 em relação aos 15, né? Então, o gráfico semanal representa com muito mais fidedignidade, né, o que o mercado deve fazer do que o gráfico diário. E foi isso que eu explorei Eu estava 3 semanas de férias, né? Fiquei 3 semanas fora, então aí a primeira coisa que fui fazer, ao invés de olhar o gráfico diário, né, da semana anterior, tudo mais, falei, bom, deixa eu ver como é que tá o semanal, né? Bingo, na hora que eu bati o olho, para mim o cenário estava muito claro e isso bateu também o Intermarket Análise, que foi a aula de segunda-feira, né? Bateu como uma luva, porque além dos padrões, o Intermarket Análise estava uma coisa confirmando a outra, seja a confirmação direta, quando a gente tem Intermarket Análise de correlação direta, seja a confirmação indireta ou negativa, quando a gente tem Intermarket Análise negativo, né? Ou seja, Intermarket Análise negativa é quando um determinado mercado sinaliza alta, o outro deve sinalizar baixa, porque são mercados que andam sempre em direções opostas ao longo da história, tá? Então, vamos dar essa recapitulada, até para vocês entenderem, né, o que que pode ainda nos esperar para o dia de hoje, para essa semana, tá? Apesar do que a própria queda do Ibov levou vários analistas, né, ontem, comentarem, até porque para eles que não são grafistas, que esperavam
que com a ata do Copom sendo divulgada, né, confirmando aí um corte de juros para agosto, e 100% do mercado aposta em corte de juros em agosto, inclusive desses 100% que esperam corte, 72% esperam 0,25%, né, de corte, porém tem já uma galera aí de 28% esperando até 0,5% de corte, né? Então é unanimidade o corte de juros e a bolsa caiu. O pessoal fica assim, aquela cara de cu, né? Porra, a bolsa caiu, meu, mas, né? Principalmente quem opera notícia, né? Esse tipo de notícia, assim, pô, mas a bolsa caiu. Imagina quantos, né, viram o índice abrindo com gap de alta e ontem e não saíram tomando, né? E no final tomaram, né? Mas tomaram no rabo, né? Para não dizer aquela palavra de duas letras, né? Por quê? Operaram notícia. Então, notícia a gente fica sempre de olho aqui, né? E já ganhei muito dinheiro com notícia. É notícia em tempo real, galera. Aquela que, né, tipo aquele circuit breaker que nós pegamos aqui em 2020, que a gente vendeu até antes do mercado reagir. Eu estava aqui ligado na Bloomberg e a Bloomberg, de repente, anunciou: ó, OMC declara pandemia mundial. Né? Demorou pra caralho, demorou, já quase quando estava já no final da queda, e declararam pandemia mundial, né? O mercado já vinha caindo há semanas e aí, né, tardiamente a OMC declarou. Naquele dia tivemos um circuit break. E eram candles gigantescos, né? Era stop no índice, era stop de 1.000 pontos, se você quisesse operar vendido, né? Então, nesse caso, notícia ajuda, notícia interessa. Por isso que quando eu vejo o nego lacrando, para que notícia? Segue o gráfico. Pô, é verdade, dá para seguir o gráfico. Mas para day trade, algumas notícias ajudam justamente quando o mercado dá aquela disparada ou aquela panicada e você fica assim com medo de entrar, né, achando que já perdeu o movimento ou quer operar contra a tendência, e essa é a hora de botar a cabeça e falar: meu, essa notícia é foda, vai causar muito estrago ainda. Pode vender e relaxa. É claro que tem que ter gestão de risco, tem que saber o que está fazendo. Então, por isso que bancos, corretoras, né, tem um monte de televisão espalhada em volta das mesas. Porra, se os profissionais tem Bloomberg, tem Conectado, tem uma Globo News conectada para pegar esses furos de reportagem de última hora. É, não é a gente que vai ficar dando uma de gostosão, né? E é uma coisa que eu critico muito. Pô, em 2020 isso chegou a ser bizarro, bizarro, bizarro. A galera tirando sarro, né? O varejão, né? Os traders de meia tigela aí tirando sarro porque estavam ganhando mais do que fundos de investimento, né? Fundos de bancos, etc. Estavam tirando sarro do pessoal do CDI, enfim. Esses mesmos hoje são os que hoje perdem, estão fora do game, fora do mercado, e muitos aí acumulando perdas de 90% ou quebraram. Eu não estou falando de quebrar essas continhas de R$ 500 mil, não, tá, galera? Estou falando de quebrar mesmo, quebrar nego que perdeu milhões, perdeu casa, perdeu, né, aqueles que fizeram all-in, conga, vara. Vocês conhecem essa história melhor do que eu, porque a maioria de vocês é que contam essas histórias, né? Que sofreram esse massacre.